Agora vamos passar para a parte de destinação dos documentos. Estamos falando propriamente de eliminação. Eliminação tem como sinônimos destruição ou expurgo. Vale dizer que nem sempre quando eu elimino documentos, eu estou destruindo propriamente o material. Por isso que tem a questão do expurgo. É como se você estivesse se desfazendo sem destruir, se livrando do documento. Vamos ver isso numa forma específica de eliminação mais adiante. Então entendam que eliminação pode ter como sinônimo destruição ou expurgo e que nem sempre eliminar implica em destruir. Eu posso eliminar sem destruir, desintegrar o meu suporte. Eu posso apenas descartá-lo sem eliminar, sem destruição. Para que a eliminação ocorra, é necessária a criação de uma lista de eliminação. Lista essa, vale dizer que é criada pela Comissão Permanente de Avaliação. E em que consiste essa lista de eliminação? Ela consiste na relação dos documentos a serem eliminados em uma única operação e precisa ser aprovada pela autoridade competente. Neste sentido, o procedimento se dá da seguinte maneira. Quando a Comissão Permanente de Avaliação faz essa lista com os documentos que já podem ser eliminados ou que devem ser eliminados, não basta o chefe do órgão assinar embaixo. Essa lista tem que ser submetida para que a eliminação aconteça de forma efetiva. Essa lista tem que ser submetida à instituição arquivística pública na sua esfera de competência. Como é que é isso, professor? Para acontecer a eliminação, o órgão tem que submeter essa lista à instituição arquivística pública na esfera de competência. Em que sentido? Sentido de que a esfera de competência está pautada se o órgão é um órgão federal, será o Arquivo Nacional. Se for um órgão estadual, o Arquivo do Estado. Se for um órgão municipal, o Arquivo da cidade, o Arquivo do município. Então, nesse sentido, a instituição arquivística pública vai, digamos, passar um pente fino, vai dar uma conferida nessa lista, verificando se aqueles documentos estão apostos ali, relacionados ali adequadamente. Em virtude de se encontrar alguma inconsistência ou algum erro de algum documento naquela lista, o órgão é devidamente avisado para que retire aquele documento, digamos, do montante que vai ser eliminado. Nesse sentido, a eliminação, mais uma vez, só ocorre com a aprovação da lista de eliminação pela instituição arquivística pública. E isso ocorrendo, o órgão pode proceder à eliminação. Então, isso é um processo bem burocrático, bem minucioso, demorado. Então, a eliminação, às vezes, ou na maioria das vezes, ou digamos sempre, não acontece no prazo imediatamente após a prescrição dos documentos. Com relação aos prazos, vale dizer que eles são estabelecidos em função do conteúdo documental, ou seja, o assunto que vai estabelecer o prazo de permanência dos documentos nas fases corrente e intermediária, e não da espécie ou suporte. Uma recomendação nesse sentido. Documentos que esgotaram o prazo de vigência não devem ser descartados de imediato. Ah, por que isso, professor? Por que não pode descartar de imediato? A bem da verdade, podemos eliminar documentos todos os dias. Todos os dias existem documentos prescrevendo dentro das instituições. Mas imaginem elaborar uma lista de eliminação todo dia nos órgãos para submeter isso ao arquivo, aos arquivos públicos nas esferas de competência.
É surreal. Então, nesse sentido, preconiza-se manter o documento até mais tempo do que ele deveria, por questões de proporcionar uma acumulação de massa documental que justifique a confecção dessa lista e a submissão dessa lista à instituição arquivística pública. Isso aí torna o processo de eliminação um acontecimento, um evento. As listas são muito extensas e aí isso demora mais a ser aprovado para quando a eliminação acontecer, eliminar-se uma massa documental considerável. São formas de eliminação: a fragmentação, a maceração, a alienação por venda ou doação. Deixa eu comentar essa modalidade de eliminação. Ela se enquadra naquilo que a gente chama de expurgo. Ou seja, eu vou me livrar do documento sem destruí-lo. Como é que é isso, professor? Alienar é você vender ou doar. Então, a instituição ou órgão, quando tiver a eliminação autorizada pela instituição arquivística pública, pode realizar um leilão de papéis da administração pública para aquilo reverter em dinheiro para o próprio órgão. Isso pode ser feito. Ou ele pode doar para alguma ONG ou para uma indústria de reciclagem para reverter aquilo em favor de necessitados. Então, ele está realizando aí venda ou doação, no caso que não esteja implicando em destruição. Agora, o destino, o que a pessoa ou a entidade que comprou ou recebeu em doação aqueles documentos vai fazer com o mesmo, aí é problema dela. O órgão se desfez daquela documentação sem eliminar. Isso é que interessa. O que vai acontecer com a documentação ali para frente já não é mais da competência do órgão. Então, é uma forma de eliminar sem destruir. É a forma de alienação por venda ou doação. E a incineração é um outro processo de eliminação que destrói efetivamente os documentos, porém não é que ela seja proibida, ela não é recomendada nesse sentido, por questões ambientais, de efeito estufa, camada de ozônio, etc. Não quer dizer que ela não possa ocorrer, poder pode, mas não seria legal para o meio ambiente, para o planeta. Então, sugere-se que se apliquem outros tipos de eliminação, outras formas de eliminação que não a incineração. Vamos a uma questão. Questão da Agência Nacional de Águas de 2006. Questão 104. O termo destinação é utilizado no sentido de exclusão de documentos de um arquivo, decorrente do esgotamento dos prazos estabelecidos pelo processo de avaliação. Essa questão é correta ou errada? A questão está errada. Vamos à correção. O termo destinação, ele não é usado no sentido de exclusão somente. Destinação significa eliminação ou recolhimento. Destinar não significa obrigatoriamente destruir. Então, o termo cabível aí, para ser utilizado no sentido de exclusão, seria o termo eliminação. Seria mais adequado, o que tornaria a questão correta. Outra questão da Agência Nacional de Águas, questão 105. A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público somente poderá ocorrer após concluído o processo de avaliação conduzido pelas respectivas comissões permanentes de avaliação, que são as responsáveis pela elaboração de tabelas de temporalidade, e será efetivada mediante a autorização da instituição arquivística pública na sua esfera de competência. A questão é certa ou errada? A questão é correta. Não tenho o que acrescentar. Está dizendo ali que a eliminação só vai ocorrer depois que forem avaliados os documentos e a
as comissões permanentes de avaliação que fazem a tabela de temporalidade vão submeter essa lista à instituição arquivística pública para que a mesma aprove a eliminação dos documentos. E somente depois dessa condição é que os mesmos vão poder ser eliminados. Questão 106. Sendo um documento declarado de valor permanente, é automaticamente estabelecido que ele jamais poderá ser vendido, doado ou destruído. Questão certa ou errada? Questão correta. Ou seja, documento permanente, ele tem uma condição que nós chamamos de imprescritível e inalienável. Essa condição de inalienável e imprescritível para o documento permanente quer dizer o seguinte: imprescritível porque ele tem um valor que nunca vai prescrever, então ele nunca vai poder ser destruído. E inalienável no sentido de que ele não pode ser vendido nem doado. Um documento permanente tem que permanecer sob a custódia do órgão, se esse tiver um espaço físico para o acondicionamento desses documentos, caso contrário, pública. E de lá não sai, ele pode ser consultado na instituição. Documento permanente não pode ser vendido, não pode ser doado e nem emprestado. Não é igual como acontece nas bibliotecas, onde você vai, pega um livro emprestado, leva para casa e depois você devolve. Não se realiza esse tipo de procedimento para documentos de arquivo. Ok? Fica a dica para vocês.